Olá, cidadãos do reino, mais uma terça-feira chegou e vamos falar de Cristo. Essa proposta de toda terça-feira é trazer um pouquinho do conhecimento de Jesus Cristo. Afinal, Jesus é a nossa melhor proposta, tanto para a igreja quanto para o mundo. A igreja ela se perde se ela não olhar, se ela não focar para Jesus Cristo, para a missão de Jesus. Aquilo que Jesus fez como missão, ele agora passou para nós, e nós como igreja temos que seguir os mesmos passos missionários de Jesus. Também nós temos que seguir o comportamento de Jesus, os ensinos de Jesus, os exemplos que ele deixou. A história, né, da igreja sempre teve grandes lideranças, sempre teve grandes homens e mulheres de Deus que fizeram coisas maravilhosas, mas Jesus é o exemplo maior. É nele que nós temos que focar. Nós até admiramos muitos homens como Calvino, como Lutero, como Agostinho, como Paulo, né? Também ali presente na Bíblia, Pedro, apóstolo João. A gente admira muitas dessas pessoas. E apesar de que elas fizeram coisas muito boas, que a gente pode até imitar, mas a nossa imitação maior é sempre Jesus. Ele vai ser sempre a melhor proposta, até para que a igreja sempre se corrija à luz da pessoa de Jesus Cristo. Quando a igreja está se perdendo, e a gente sabe que existem muitas igrejas que, de fato, acabam se perdendo um pouco, deixando um pouco de lado tanto aquilo que Jesus ensinou quanto aquilo que ele fez. E nós temos que atentar para essa realidade de que nós temos que sempre nos reformar, sempre nos corrigir à luz da pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus também é a nossa melhor proposta para o mundo que nós vivemos. O mundo que a gente vive, a gente sabe, está se perdendo, jaz no maligno, os pensamentos humanos, filosóficos, cultural, está se perdendo muito, os valores estão se perdendo. A nossa sociedade hoje é um caos porque ela se distancia de padrões que poderia ser a cura para ela. E esses padrões, que seria a cura para a nossa sociedade, para o mundo pós-moderno, é Jesus Cristo. Se nós abraçarmos a pessoa de Jesus Cristo naquilo que ele ensinou, naquilo que ele fez, os seus valores, os seus princípios, com certeza melhoraria muitos relacionamentos humanos, melhoraria a política, inclusive, porque a proposta que Jesus colocou sobre o reino de Deus, ela é uma proposta para além mundo, mas não só. Os princípios do reino que estão estabelecidos, por exemplo, no Sermão do Monte, servem para a nossa sociedade. Se nós seguirmos a justiça do reino, nós teremos um mundo muito melhor. Mas como a gente não tem como transformar o mundo porque ele jaz no maligno, né? Mas nós podemos mudar as nossas relações na sociedade. E Jesus ele colocou ali padrões maravilhosos de como é que deve ser o relacionamento entre o ser humano. A lei do amor que ele colocou e outras características no Sermão do Monte traz muito bem para nós padrões maravilhosos de comportamento societário, de viver em comunidade, em viver neste mundo junto com as outras pessoas. A igreja tem que aprender com Jesus e o mundo tem que aprender com Jesus. Por isso que Jesus é a nossa melhor proposta. É muito melhor falar de Jesus, apesar de que existem outras pessoas, a gente pode de vez em quando falar de outras pessoas, mas Jesus ainda é a melhor proposta que nós temos de ser humano perfeito e de ensino maravilhoso para nós seguirmos. Agora, principalmente nós cristãos, nossa fé e a nossa prática deve estar sempre pautada na pessoa de Jesus. É por isso que nós estamos falando de Jesus. E eu comecei a falar de Jesus, de Cristo, a partir de um texto de Paulo aos Filipenses, porque ali, baseado nesse texto que eu vou ler novamente hoje, tem ali uma espécie de temporalidade e aspectos da atuação de Jesus. Então, eu estou falando disso de forma muito geral e resumida, né, sobre essa questão como entrada. Depois a gente vai tratar de outros assuntos, entrando no Evangelhos principalmente, mas ali nós temos em Paulo o antes da criação do mundo, Jesus sendo prometido nesse mundo, né, Jesus vindo ao mundo e Jesus morrendo, né, para que pudesse salvar pecadores, depois ele ascende aos céus. Tudo isso está presente nesse texto que eu vou ler agora, de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz que ele, Jesus, existindo em forma de Deus,
não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então esse é o texto que nós estamos nos baseando, né? Jesus, ele existe em forma de Deus, isso fala dele na eternidade. Ele não teve essa questão como algo que deveria se apegar, e aí Deus, e eu falei isso em vídeos anteriores, né, nas terças-feiras anteriores, que Deus, vendo a questão do pecado humano entrando na terra, contaminou o ser humano de tal forma, ele precisou selecionar um redentor para salvar e restaurar essa criação que houve uma queda no pecado. Aí essa pessoa é Jesus Cristo, ele promete em todo o Antigo Testamento, nós vimos textos sobre essas promessas no Antigo Testamento, e enfim Jesus chegou. Jesus, ele cumpre essas promessas, nós falamos também na terça-feira passada sobre essas promessas. Quem quiser ver esse vídeo da terça-feira passada, está lá no meu canal no YouTube, José Andrese. Você acessa lá e tem esse vídeo da terça-feira passada, que eu falo das promessas e o cumprimento das promessas de Jesus vindo ao mundo. E aí, uma vez que Jesus veio ao mundo, ele precisou morrer, porque o nosso texto de Filipenses fala de que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A necessidade de Jesus ter vindo para morrer a morte de cruz. Isso para quê? Para atender a uma, de fato, necessidade que existia. Houve a queda do ser humano. O ser humano se tornou corrompido, se tornou totalmente escravo do pecado. A queda corrompeu a mente, corrompeu o coração, corrompeu as ações humanas, as relações humanas, corrompeu a relação também do ser humano com a natureza, com os animais e rompeu principalmente a nossa relação com Deus. E aí Deus, ele quis resolver todos esses problemas. E ele teve um plano genioso, uma sabedoria extraordinária. Esse texto, por exemplo, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz o seguinte, que a sabedoria de Deus se torne conhecida agora, aí fala dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, houve uma sabedoria extraordinária de Deus de resgatar esse ser humano e foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo revela toda essa sabedoria de Deus, esse propósito eterno de Deus de resgatar o ser humano. E aí, nessa sabedoria, a gente já vai começando a ver o fato de que ele foi ensinando para o ser humano sobre esse resgate que ele ia fazer. Então, nós vemos, por exemplo, quando Deus separa Israel para ser o seu povo e dar a lei para eles, ali na lei já existia a parte, digamos assim, cênica, né? De ensino pedagógico da parte de Deus, onde ele falava que aqueles que tinham pecado precisavam fazer um sacrifício. E aí ele estipulava para cada tipo de pecado um tipo de animal e um tipo de sacrifício para ser feito. E o principal animal para perdão de pecados era o cordeiro. E ali trazia essa ideia de um substituto para sofrer a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Para que o pecador não morresse, então ele colocava um substituto para essa morte. E ali o substituto era o cordeiro. E aí, claro, eu vou estar falando aqui na visão reformada. A visão reformada é a que trabalha com a morte vicária de Cristo. A palavra vicária vem de substituto. Então, porque existem outras propostas, né, da morte de Jesus, como Anselmo da Cantuária falava, por exemplo, da satisfação, e aí, ao longo da teologia, foi se criando outras ideias, outras teorias sobre a morte de Jesus, mas aqui nós estamos expondo essa visão reformada, né, da morte de Jesus, que é uma morte vicária. Jesus morreu para ser nosso substituto, a qual já estava lá como exemplo, né, desde da lei, ensinando de que o substituto podia ser um animal, um cordeiro. E tinha outros animais, como eu falei também. E aí, isso era só uma figura dos bens futuros. Paulo fala sobre isso, né?
que tudo foi escrito eram sombras dos bens futuros. Sombra no sentido de que, fato, não era aquilo que era o perfeito, não era aquilo que era o ideal. Aquilo era só um exemplo didático para que a gente aprendesse o que viria mais para frente. E aí, de fato, quando veio Jesus Cristo ele se torna, então, para nós, de fato, o animal perfeito. Só que, claro, não animal. Ele é uma pessoa, mas ali o seu sacrifício, isso que eu quero colocar, o seu sacrifício é que foi perfeito. E sendo perfeito o seu sacrifício, aí ele morre por nós na cruz. E é interessante que Hebreus fala sobre essa questão dessa perfeição do sacrifício de Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Hebreus 9, versículo 13 e 14, diz o seguinte, ó: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno e a si mesmo se entregou sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, se o sangue dos animais lá, né, que era só uma exemplificação, só uma sombra do que viria, né, já purificava os pecados do pecador, muito mais o sangue de Cristo, porque o sangue de Jesus tem um poder eterno. Hebreus vai dizer sobre isso, de que de uma vez por todas Jesus morreu. Ou seja, ele não precisa estar sempre morrendo pelo nosso pecado toda vez que a gente peca. Não, é de uma vez por todas. Um único sacrifício perdoa completamente os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E essa que é a proposta. E aí, para que Jesus fosse esse sacrifício perfeito, ele precisava ser, né, um homem. Por isso que o nosso texto de Hebreus, aliás, de Filipenses 2, fala que ele veio em semelhança do homem. Ele precisava ser humano, do igual morrer pelo igual. E aí Jesus, por isso que ele pode ser um substituto. É um humano substituindo outros humanos. Ele precisava também ser Deus. Por isso que o nosso texto aqui de Hebreus fala pelo Espírito Eterno, ou seja, Jesus sendo Deus, o seu sacrifício tem esse poder eterno, né, de perdão eterno, de expiação eterna, por o fato de ele ser Deus. E aí a teologia trabalha muito essas questões, a gente vai ver mais para frente sobre essas questões teológicas, sobre a necessidade de Jesus ser tanto realmente humano, quanto realmente ser Deus, para que esse sacrifício fosse perfeito. Só que, ao Jesus precisar ser humano, ele tinha que ser um ser humano na sua totalidade, mas sem pecado. Ele tinha que ser humano igual nós, mas sem pecado. E aí isso o autor de Hebreus reconhece, como todos os outros apóstolos reconhecem, que Jesus, ele mesmo, né, Hebreus 4,15 fala sobre isso, que mesmo ele sendo tentado em todas as coisas, mesmo ele tendo as mesmas fraquezas que nós temos, no entanto, ele foi sem pecado. Jesus não pecou em momento algum. Às vezes, quando ele fazia alguma coisa que os fariseus queriam acusá-lo de alguma coisa, Jesus explicava e mostrava que aquilo que eles achavam que era pecado não era, porque os seres humanos foram criando tradições além daquilo que é a vontade de Deus. E Jesus, ele explica muito bem o espírito da lei para que a gente entenda o que de fato desagrada a Deus e o que não desagrada a Deus. Então, Jesus é o exemplo para nós, em tudo que ele fez, a gente pode fazer porque não desagrada a Deus. E por isso que ele é o nosso maior exemplo, né? E aí a sua morte, de fato, como a gente já falou, ela passa a ter esse poder substitutivo, porque ele era um ser humano completamente, ele era completamente Deus, sem pecado, aí ele morre por nós, aí a sua morte é primeiro substitutiva, como, por exemplo, Paulo fala lá em Gálatas 3,13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Então, por isso que é substitutivo. Pedro também fala em 1 Pedro 3,18 o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou seja, está substituindo, né? O Jesus que é justo, sem pecado, substituiu os injustos para nos conduzir a Deus, como Pedro termina o texto, né? Mas a sua morte, além de substitutiva, ela foi redentiva. Ela foi redentiva no sentido de compra. Deus nos comprou, porque uma vez que nós estávamos em pecado, não pertencíamos a Ele. Paulo fala muito sobre essa questão da adoção, né? E no passado, na antiguidade, uma das formas de adotar alguém era comprando também, né? Mas
É uma expressão teológica essa da redenção, de compra. Então, Colossenses 1, 13 e 14 fala sobre essa compra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A redenção no sentido de compra, né? Pelo sangue de Jesus Cristo nós somos comprados para Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor, porque o sangue de Jesus derramado na cruz é o preço pago por cada um de nós. Ele usa a expressão também que esse preço, né, que foi pago através do sangue, rasgou as dívidas, que seriam nossos pecados, porque os pecados nos faz ter dívida para com Deus. Então, rasgou. A gente não tem mais dívida nenhuma para com Deus, por isso que também Paulo diz lá em Romanos 8, né, de que aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação tem mais, porque não tem mais dívida para com Deus. É isso que ele fala. Então, além de substitutiva e além de redentiva, a salvação, a redenção e tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário também é reconciliatória. Ou seja, Paulo fala em Efésios, né, de que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas aí Jesus, na sua morte, ele quebra a barreira de separação. E aí nos faz a paz com o Senhor nosso Deus. Mas Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,19 o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, na morte de Jesus Cristo, Deus estava estendendo a mão àqueles a quem ele queria salvar, de trazer para ele, de resgatá-lo. Eu gosto de um texto de Oséias 11, que o Senhor diz assim: com cordas humanas o atraí, né? Quando fala de Israel, né? Israel, quando era menino, eu o amei, e com cordas humanas o atraí. No caso, nossa corda humana era Jesus Cristo que nos atraiu, né, para ele. Por isso que Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? E ainda nós temos também um texto de Romanos 5,11 que fala dessa reconciliação, dizendo o seguinte: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, em Jesus nós fomos totalmente reconciliados. Fomos também redimidos e Jesus pagou por nós de forma substitutiva. Isso aconteceu na morte e Jesus ele foi obediente a Deus, seguindo até a morte. Cumprindo aqueles textos lá de Isaías, que falava sobre o sofrimento do servo, né? Que é chamado de servo sofredor. Você lê isso em Isaías 52 e Isaías 53, sobre essa questão do servo sofredor. E aí Jesus, como um cordeiro mudo, vai para um matadouro, obediente a Deus. E que tipo de obediência era? Era aquela, por exemplo, lembra de Isaías 6? Né, que Deus, vendo todo o pecado de Israel, diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Na verdade, aquilo ali é para nós uma sombra também da conversa entre Deus e Jesus Cristo. Quando Deus olha para a raça humana e vê ela em pecado, em degradação, sofrendo, ele diz: quem enviarei para salvar essas pessoas? E Jesus, com certeza, levantou a mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem texto nas Sagradas Escrituras que fala, né, de Jesus falando sobre essa questão de que, né, a respeito de mim está escrito no livro. Ou seja, Jesus lembra lá, né, os decretos, os planos eternos elaborados por Deus da salvação, incluindo ele como Salvador, e ele: eis-me aqui, envia-me. E ele veio em forma de homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o ressuscita no terceiro dia. E aí, depois que ressuscita Jesus ascende ao céu. Então, na terça-feira que vem, nós vamos falar dessa última parte desse texto de Filipenses 2, né, que nós estamos lendo do 6 ao 11, e nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus tornando-se Senhor, que na expressão original do texto é Kyrios, que é uma expressão de um Senhor todo-poderoso, né, que reina eternamente. Então, nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus e o que ele se torna nos céus para nós. Então, até a próxima terça e que Deus os abençoe.